Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do Extensivo de Química. Você naturalmente percebeu no título que essa daqui vai ser a nossa primeira aula de Química 1 e é muito importante que você saiba que na descrição do vídeo eu sempre coloco informações relevantes. Fique ligado que agora está passando um card onde eu falo aí sobre a organização do extensivo e tal. Então não deixe de ver para que você consiga aí entender como é que funciona tudinho. Show de bola? Se você puder dar um like aí no vídeo para poder fortalecer o nosso trampo. E como essa aula é uma aula introdutória, a gente precisa, né, já na primeira aula, falar para você o que a química estuda. E aí nós teríamos já como resposta que a química estuda a matéria. E aí aquela pergunta clássica, você que está acompanhando a aula, saberia me falar o que é matéria? Então, se você por acaso não sabe, ou até mesmo se você sabe, matéria é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Eu sempre gosto de utilizar alguns recursos, como por exemplo, mudar um pouquinho o nome das coisas para que você consiga entender melhor. E às vezes quando a gente fala de matéria, alguns alunos ficam um pouco perdidos. Ah, matéria, como assim matéria? Eu queria que você entendesse como material. Os materiais, né? Eu posso ter um material sólido, um material líquido, um material gasoso. Tá? Eu só mudei um pouquinho o nome de matéria para material, só para você poder entender melhor. E aí, galera, quando a gente está falando da matéria, a gente precisa falar que o conceito é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E quando a gente pega a palavrinha massa, está relacionada com a quantidade de matéria. E aí eu pergunto para você novamente, você que está acompanhando essa aula, você saberia me dizer o que você entende como quantidade de matéria? Para você, o que é a quantidade de matéria? Então, quando a gente está trabalhando com quantidade de matéria, alguns alunos também ficam um pouco perdidos, e aí eu preferi ir direto lá, como é que a gente representa isso no papel. Já ouviu falar de quilograma, grama, tonelada, miligrama? Pois é, tudo isso é a quantidade de matéria, tá? Naturalmente, no sistema internacional, a gente usa o quilograma. Só que quando a gente trabalha com massa, a gente precisa virar para você e falar o seguinte, olha, é relevante para os vestibulares, é relevante para as provas, é relevante para as matérias que você vai estudar comigo aqui no extensivo, você saber fazer algumas transformações quando a gente está trabalhando com as unidades de massa. Indo direto ao ponto, existe uma parada que é assim, ó, essa tabelinha aqui, que eu vou colocar o que a gente utiliza. O que é recomendável que você tenha aí no seu caderno isso daqui anotado. E a dica do professor é, normalmente os alunos acabam esquecendo isso daqui, tá? Então, na primeira aula a gente introduz esse conceito e tal, e vocês vão me ver em outras aulas perguntando para você assim, aí cara, você lembra de tonelada para quilo, como é que transforma, como é que faz? Então eu não comecei a dar aula na semana passada e eu tenho que te falar que normalmente os alunos esquecem esse conceito. Então assim, eu até dei uma parada aqui para te falar, mano ou mana, não esquece disso daqui que eu vou colocar, tanto para massa quanto para volume. Então olha só, a gente tem tonelada, a gente tem o quilograma, que a gente tem aí como referência do sistema internacional, a gente tem o grama e a gente tem o miligrama. É óbvio que a gente sabe que existem outras variáveis, como por exemplo o micrograma, só que a gente está colocando isso daqui que, digamos assim, 99% de provas você vai precisar desse conhecimento. Show de bola? Então olha só, eu posso pegar um determinado valor em quilo, então você que está me acompanhando, não sei quantos quilos você tem. Vamos chutar aqui mais ou menos 80 quilos ou 70 quilos, não sei, né? Também não sei, né? Também tem uma galera que acompanha as aulas que, mano, parece que tem cara, muito verme na barriga que come e não engorda, mas enfim. E aí você, cara, você que tem 80 quilos, eu posso expressar a sua massa corporal de 80 quilos através de um valor em toneladas, por exemplo, 0,08,
tá? Eu posso expressar em gramas, 80 mil gramas. Então, o que eu vou explicar para vocês agora é como que você faz essas conversões. E isso eu cobro de você lá na folha de exercícios dessa aula. Então, é legal que você pegue aí esse esquemazinho para anotar no caderno. Então, vamos lá. De tonelada para quilo, de quilo para grama e de grama para miligrama. Todas essas operações você vai multiplicar por 1000, tá? Então, quando a gente fala em multiplicar por 1000, a gente precisa falar para você que em muitas situações o melhor recurso para você fazer o cálculo é utilizar a notação científica. Por exemplo, vamos supor que você tem 300 toneladas e quer passar para miligramas. E aí você tem que multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. E aí você vai ter um número com muitos zeros. E aí expressar esse número em notação científica, ele vai ser muita vantagem, mas muita vantagem mesmo. Se você que está acompanhando essa aula e eu perguntar para você, olha, você já estudou notação científica? Se por acaso a sua resposta é não, nunca estudei notação científica, ou então eu já estudei, mas eu não lembro, não sei fazer operações, nessa aula eu não vou falar absolutamente nada com relação à notação científica. Aqui em cima está passando um card agora para que você possa depois assistir uma aula minha que foi feita ao vivo. E essa aula ao vivo eu expliquei como que são as operações, como que trabalha com notação. Cara, tudo muito detalhado. É uma aula extensa, mas vale a pena para você não ficar perdido. E mais uma vez, alguns alunos torcem a cara e eu não sei se está acontecendo isso com você. Quando a gente fala de notação científica, não faz isso porque a parada é uma ferramenta brutal, assim, que vai facilitar muito os nossos cálculos e eu vou usar muito aqui no nosso curso. Continuando aqui, de grama para miligrama, a gente vai multiplicar por 1000, de miligrama para grama, de grama para quilo e quilo para tonelada, a gente vai fazer a operação inversa, que é, qual é o contrário da multiplicação? Divisão. E aí eu queria que você soubesse que quando a gente vira lá na frente e pergunta para o aluno, aí, maluco, você tem 300 gramas, passa essa parada aqui para quilo, passa para tonelada, pega um valor em tonelada, passa... O cara esquece. Então essa tabelinha aqui, ela é boa para que vocês consigam aí pegar essa manha aqui que a gente vai usar muito. Show de bola. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, como no caso. Vamos supor que a gente tem 30 toneladas e a gente quer saber quanto que é o valor dessas 30 toneladas em quilograma. Como é que a gente faz esse esquema aqui? Então, passando de tonelada para quilo, você sabe que você vai multiplicar por 1000. Ou seja, você pode pegar e fazer o famoso arme e efetue, né? Que a gente aprende lá logo nos primeiros passos de matemática, né? Eu não sei qual é a série específica, que é pegar 30 vezes 1000, armar e você chegar a 30 mil. Só que eu quero mostrar para vocês um recurso que vale muito a pena, que é a utilização de andar com vírgulas. E aí, como é que funciona esse esquema aqui? Por exemplo, você sabe que você vai ter que multiplicar por 1000 e existe uma vírgula que fica aqui escondida, né? 30 é a mesma coisa que 30,0. Essa vírgula aqui escondida, se você lembrar que tem que multiplicar por 1000, tá vendo que eu coloquei essas, tipo assim, andar com isso daqui para a direita, tá vendo? Tonelada para quilo, vou para a direita. Quilo para grama, vou para a direita. De grama para miligrama, vou para a direita. Toda vez que você tiver que multiplicar por 1000, você vai andar 3 casas para a direita. E aí, por exemplo, você vai pegar a vírgula e vai andar, ó, 1, 2, 3. A vírgula para aqui, você vai completar com os zeros. Aí você teria 30 mil, tá vendo? Justamente 3 zeros. Vamos supor que você tem que pegar 0,04 toneladas e você quer expressar esse valor, né, por alguma maluquice aí que não me perguntem o porquê, mas vamos supor que você tem uma prova que você tem que passar 0,04 toneladas para miligrama. E aí você vai, se de tonelada para quilo eu ando 3 casas para a direita, então eu vou andar 3, 6, 9 casas com a vírgula para a direita. E aí você vai lá, olha só, 0,04, então a vírgula já está aqui na cara. Então você vai andar 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. A vírgula parou aqui, esses dois zerinhos aqui ele vai desaparecer e aí você vai colocar o 4, aí você vai completar com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Show de bola? Então deu 400 mil miligramas, né? Se for o caso de expressar em miligramas. Então você está entendendo como é que esse macete aqui, o jeito que eu coloquei, justamente se anda para a direita com a vírgula, porque você vai multiplicar por 1000. Então, sempre 3 casas, ó, 3, 6, 9. Se você tiver que fazer a conversão contrária, eu vou mostrar para vocês o exemplo, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Tá vendo que a gente colocou o esquemazinho para a esquerda? Então, vamos supor que você tem, por exemplo, vamos colocar que você tem 300 miligramas e você quer expressar esse valor em gramas, então você vai pegar isso daqui, a vírgula está aqui, escondida, né? Eu não vou representar, então você vai pegar essa vírgula e vai andar 1, 2, 3 para a esquerda, a vírgula parou aqui. Então o que a gente vai ter? 0,3 miligramas, ponto. Então a gente fez um exemplo, e aí se a gente tiver que fazer outro exemplo, vamos colocar aqui. Vamos supor que a gente tem 0,04, tá? 0,04 gramas e a gente quer saber quanto que é isso em toneladas. E aí você sabe, vai andar 3 casas para a esquerda, depois vai andar mais 3, ou seja, vai andar um total de 6 casas para a esquerda. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vírgula parou aqui. Aí olha o valor em tonelada, ó, não vai dar nem espaço aqui. Você vai ter 0, né? Esse zero aqui é obrigado a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloca o 4 aqui, tá? É esse valor aqui em toneladas. E aí eu preciso te dar uma dica que é, vamos supor que você está lá no vestibular e está precisando fazer um cálculo desse para pegar para fazer alguma outra doideira. Cara, tá vendo que esse número aqui, expresso desse jeito, mano, isso daqui é muito ruim de trabalhar lá na hora de fazer algumas operações. O que você faz? Usa notação científica. E entenda que é um recurso que vai facilitar muito. Então, por exemplo, você vai pegar isso daqui e vai expressar em notação, que é 4 vezes 10 elevado a menos quanto? Então, conta comigo, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 8 que eu andei com a vírgula, então vai dar 4 vezes 10 na menos 8. E aí eu pergunto para você, né, claro, que isso daqui é um vídeo e é meio complicado porque a gente gosta de ter aquela interação, né? E isso aqui está sendo uma aula gravada e não está sendo ao vivo. Se você está olhando para a minha explicação e está falando assim, cara, eu não saberia por que é 10 na menos 8, por que não é 10 elevado a 8 e aqui está 10 na menos 8. Se essas dúvidas, essas perguntas, não deixa de conferir aquela indicação de aula de notação científica. Cara, vai ser um tempo que você vai investir, que você só vai precisar ver uma vez e, mano, nunca mais você vai ter dúvida sobre notação científica, tá? Então, assim, essa foi a ideia de massa. Popularmente, a gente fala no dia a dia, né, como peso, muito embora massa e peso são conceitos diferentes, tá bom? Provavelmente você que está se preparando para os vestibulares, o seu professor de física ele vai dar esse conceito aí para vocês. Então a gente guarda aí que massa aí está relacionada com a quantidade de matéria. O que a gente vai falar? Agora que a gente viu que matéria é aquilo que possui massa, e a que a gente acabou de ver, agora está na hora de a gente falar sobre espaço que a matéria vai ocupar. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. E para falar de espaço, a gente precisa avisar para você que existe uma palavrinha que a gente vai usar muito que se chama volume. Preste muita atenção. Nessa aula, você está sendo apresentado ao volume e vai ter que sair daqui sabendo que quando a gente fala de volume, a gente está relacionando com o espaço ocupado pela matéria. Volume a gente vai usar muito aí nas aulas de soluções, nas aulas envolvendo gases. Então, por favor, não esquece. Volume é uma palavrinha que você tem que lembrar que está relacionada com o espaço que a matéria vai ocupar. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente está trabalhando com volume, né,
Então deixa eu anotar aqui. Volume é a nossa segunda etapa de aula. Eu preciso que vocês saibam que quando a gente trabalha com o espaço, a gente tem o litro e o decímetro cúbico. O que eu quero que você saiba indo direto ao ponto? Que se eu tiver 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 10 decímetros cúbicos, eu tenho 10 litros. 30 litros, 30 decímetros cúbicos. Ficou claro? Então os dois são iguais. Então por isso que eu estou colocando um embaixo do outro. E se você quiser, coloca no seu caderno essa tabelinha desse jeito aqui, tá? E aí a gente trabalha com o mililitro e o centímetro cúbico. Então percebam que eu coloquei um embaixo do outro pela mesma razão de ter colocado o litro e o decímetro cúbico desse jeito. Só para poder não passar em branco. Se eu tiver 300 ml, eu tenho o quê? 300 centímetros cúbicos. Show? E aí vamos lá. A gente tem aqui o metro cúbico. Então essas são as três aqui. E eu queria que você soubesse que a minha experiência profissional, eu vejo que os alunos, quando a gente fala de massa, ele se vira bem. Ah, Tony, muito embora uma galera esquece, mas ele consegue se virar. O volume, a galera se embola toda. Então você vira pro cara e fala assim, aí, eu estou trabalhando com, por exemplo, 30 metros cúbicos. Quantos litros é isso? E o cara esquece. Então a mesma recomendação. Eu estou falando para você, existe uma alta probabilidade de você esquecer isso daqui. Então tenha isso anotado no seu caderno. Vamos lá. A boa notícia é que aquelas operações matemáticas de transformação é igual a de massa, tá bom? Então a gente está trabalhando com multiplicação por 1000, multiplicação por 1000, tá bom? E se a gente fizer o caminho contrário, divisão por 1000. Então é tudo envolvendo 1000 que a gente está trabalhando. Multiplica por 1000, divide por 1000, então não tem mistério. Por exemplo, se eu tiver 30 metros cúbicos, que foi o que eu falei para você, e eu quero saber quantos litros eu tenho, lembra lá do macetinho da vírgula? Você vai pegar a vírgula e vai andar 3 casas para a direita. Então você vai ter 30.000 o quê? Litros. Ah, Marcelo, eu posso colocar 30.000 decímetros cúbicos? Pode, não tem problema não. Pode colocar, ó, 30.000 decímetros cúbicos, tá? Vamos supor que a gente tem, sei lá, vamos imaginar aqui. Vamos supor que você tem 300 mililitros e eu quero passar isso daqui para metro cúbico. Aí você sabe que você vai andar 3 casas para a esquerda, né, que é dividir por 1000, mais 3 casas para a esquerda, que é dividir por 1000. Aí você pode ir lá direto e andar com a vírgula, 6 casas para a esquerda, sem problema. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula para aqui. E aí você vai lá e completa, ó, 0,123, 1, 2, 3 zeros, né? E bota um 3zinho aqui. Essa é a quantidade em metro cúbico. Claro, você poderia também colocar para notação científica, sem problema, né? Que nesse caso ia dar 3 vezes 1, 2, 3, 4. 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. O que você observa aqui nesse tipo de tópico trabalhado? Você observa que é necessário conhecimento de notação científica, que a gente já resolveu o problema de vocês lá na indicação do card. A gente está vendo que se por acaso eu andar com a vírgula, né, de maneira errada, eu posso cagar todo o meu cálculo, isso é normal acontecer. Então eu queria que você soubesse que o que você pode errar na folha de exercícios, eu também erro. Então eu tenho um problema muito grande com relação à falta de atenção. Às vezes, mano, eu sou meio complicado com relação a isso. Se eu não tiver 100% focado na parada, eu posso errar. Deixa eu te dar uma dica. Esse curso extensivo aqui, é legal que você saiba que a gente não tá aqui, mano, só vem, passa a matéria, não. Eu preciso te dar várias orientações para vocês não perderem problema, assim, não causar problema por coisa desnecessária. Eu quero dar uma recomendação para você que está me assistindo e pretende fazer alguma prova discursiva. Por favor,
Não faça isso se você pretende fazer FUVEST, Unicamp, alguma prova para medicina que tenha ali uma fase discursiva. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a UERJ discursiva. Enfim, eu não sei mais onde tem vários lugares aqui no Brasil. Eu vejo que tem muitos alunos que se embolam. Eu estou falando sério isso. Você que está acompanhando a minha aula, não fica olhando para mim e falando assim, ah, cara, pô, tipo, tá falando uma parada bem babaca. Não, não tô falando uma parada babaca e eu tô falando uma coisa que a galera erra. Então, por favor, não faça isso que é assim. Você tá lá na prova discursiva e aí você tem o valor de 30 mil litros. Um exemplo, 30 mil litros. O que muitos alunos fazem e que não está errado, mas eu só estou te orientando. Tá vendo que o 30 mil eu evitei de colocar um ponto? Eu não coloquei esse ponto. Eu deixei só um espaçozinho aqui. E aí você fala assim, ah, Marcelo, mas cara, tipo, ridículo o que você está falando. Não, não é ridículo não. Eu vejo alguns alunos de tanto hábito de usar calculadora, ele faz isso daqui. Ele coloca uma vírgula. E aí é que tá, a gente não sabe qual é a cabeça do corretor. Cara, isso daqui é 30,0. Se você estava com a proposta de colocar 30 mil desse jeito, cara, não faz isso. E aí você vira para mim e fala, ah, Marcelo, mas eu tenho calculadora que faz desse jeito. Sim, a sua calculadora é a sua calculadora. Papel é outra parada. Então eu estou falando para você, se você puder, perca o hábito de fazer isso daqui, 30,000. Evite de colocar esse ponto, tá? Isso é só uma sugestão. Até mesmo porque tem gente que tem uma caligrafia que parece até aquela caligrafia de escrever hieróglifos, né? Bagulho lá de escrever lá escrito egípcia e tal. Cara, tem gente que tem uma caligrafia estranha, o corretor pode implicar com você, ou até mesmo você fazendo um cálculo, você se embola todo no processo. Então evita de colocar ponto. É só isso a sugestão que eu quero dar para você. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e a minha sugestão é, se por acaso você tem dificuldade de aprendizado, está começando do zero, a folha de exercícios, a primeira etapa, é só para transformar e tal. Se você quiser, dá um pause no vídeo e tenta resolver a primeira parte aí, que é desse assunto, beleza? Porque agora a gente vai trabalhar com densidade. Então toda a linha de raciocínio está sendo construída para que agora a gente não tenha problema com a parte numérica e você está sendo apresentado a densidade. Densidade é nada mais do que uma relação entre massa e volume que nós químicos encaramos como uma propriedade específica da matéria. Só para você ter mais ou menos uma ideia, eu estou colocando na descrição do vídeo um link para que você possa acessar uma história falando sobre o Arquimedes e a história do Eureka. Basicamente, eu quero que você entenda que lá num passado muito distante, onde você não tinha técnicas laboratoriais, muito conhecimento, enfim, você não tinha ali as ferramentas necessárias para fazer uma análise de um material. Você teve um cara usando o que eu vou explicar aqui no quadro para poder ver se uma coroa que um cara fez era de ouro ou era falsificada. Então imagine isso num passado muito distante. E essa propriedade que a gente vai ver é capaz de especificar a matéria. Por isso que nós químicos falamos que uma das propriedades específicas da matéria se chama densidade. Como eu disse, é uma relação entre massa e volume. Então presta muita atenção. Essa densidade a gente pode trabalhar com uma fórmula, que é D é igual a M sobre V. Você está vendo que D significa densidade, o M significa a massa e o V significa o volume. E aí a gente entra aí na linha de raciocínio algumas perguntas pertinentes que é assim, Marcelo, você disse que o sistema internacional a gente utiliza para a massa o quê? O litro, mas tem as suas vertentes. Sim. E o volume, olha, eu falei, massa é o litro, né? Doidão. Massa, quilograma, e para o sistema internacional o volume é em litro, tá? Então a gente tem esse esquema.
Só que quando a gente está trabalhando com densidade, o que a gente mais vai observar é que os exercícios trabalham com gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico. Indo direto ao ponto, não existe uma obrigatoriedade de ser gramas por mililitro, quilograma por litro, não existe uma obrigatoriedade. E eu vejo que muitos alunos aparecem para mim falando assim, Marcelo, eu só vejo gramas por ml, então é obrigatório ser assim? Não. Às vezes você tem alguma questão que está trabalhando a densidade em gramas por litro, não tem nenhum problema, tá? Mas eu já estou adiantando. A gente normalmente trabalha com gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. E através dessa relação a gente consegue fazer várias análises. Uma dessas análises é assim. Vamos supor que você tem um determinado material, não me perguntem qual é o material que eu estou inventando agora, em que eu verifico que a massa que eu estou utilizando, que a gente utiliza uma balança para isso, a massa desse material é de 200 gramas. Show! Lembrando que esse material que eu estou trabalhando é um material sólido, tá? Então, o estado físico dele é um sólido. E aí, a gente quer analisar isso daqui e verifica que o volume desse sólido é de quanto? Aí a gente foi lá fazer a análise do volume, é de 100 mililitros. E aí você me pergunta, Marcelo, como que eu posso fazer a análise de um volume de um sólido que eu tenho aqui em casa? Porque para verificar a massa é só você colocar numa balança. Com relação a isso não tenho muita dúvida. Agora, como que você faz para verificar um volume? Então assim, nós químicos em laboratório, e aí você talvez consiga reproduzir aí na sua casa. O que nós químicos fazemos no laboratório? Existe uma vidrariazinha que se chama proveta, tá? E aí, por que eu estou mostrando isso aqui de laboratório para vocês? Porque muitos vestibulares abordam essa vidraria aqui, tá? Ela se chama proveta, ela é compridinha assim, e aqui você tem a marcação do volume. E aí, o que você faz para verificar a densidade do sólido? Você vai preencher com um líquido, por exemplo, a água, né? Você vai pegar, vai colocar água aqui, e aí você vai jogar esse sólido aqui dentro. E aí o que você espera, né? Nem todo sólido vai afundar, é uma coisa que a gente vai falar já daqui a pouco. Mas vamos supor que esse sólido não tem reatividade com a água, vamos supor uma pedra que você está analisando, aí você jogou essa pedrinha aqui, a pedrinha vai afundar. E quando essa pedrinha afunda, a água ela sobe. E aí o que você faz? Pô, um exemplo, se o volume inicial era de 100 ml e foi para, um exemplo, 105 ml, a água subiu até 105, você sabe que essa diferença é o espaço, ou seja, o volume ocupado pela pedra. Aí você vai lá e marca. E isso que eu estou falando é de fundamental compreensão, porque tem questões vestibulares que cobram esse conhecimentozinho básico de você. Se você não entendeu, dá um pause e vê essa explicaçãozinha de novo, tá? E uma outra parada que é importante. Essa parada de jogar a pedra e a água subir está relacionado com a história do Eureka, do Arquimedes, que eu coloquei lá no link para vocês verem aí a descrição. Bom, show de bola. Se você quiser fazer isso em casa, pegue um recipiente que tenha a marcação em ml, joga um sólido que você vai ver a água subindo. É meio óbvio isso, mas enfim. Como que eu faço o cálculo da densidade? Então eu sei a massa, sei o volume, eu consigo descobrir a densidade. E aí como que você faz? Se densidade é igual a massa sobre volume, qual é a densidade quando eu tenho o quê? 200 gramas e um volume de 100 ml. Orientação, coloque as unidades de medida, tá? Então primeiro você vai dividir a parte numérica, 200 dividido por 100 vai dar 2. E aí, gramas e ml, você não tem como simplificar, fazer nada. Então você vai reproduzir, ó, 2 gramas barra ml. Então você chegou a 2 gramas por ml. Qual é a interpretação disso? E é uma parada que é crucial que você entenda. Quando eu pego alguns alunos,
O cara sabe muitas vezes fazer o cálculo, mas a informação ela não entra completa na cabeça. E tem que entrar. Você, toda vez que pegar uma informação de densidade, essa informação ela está querendo dizer para você assim, olha, se você tem 1 ml, você tem 2 gramas. E aí você pode relacionar 2 gramas por 1 ml. Se você tiver 2 ml, você tem 4 gramas. Se você tiver 3 ml, você tem 6 gramas e assim por diante. E isso é muitas vezes útil para nós químicos, como por exemplo, eu quero saber um exemplo. Eu sei qual é a densidade, tá? A gente está explicando com a mesma pedrinha, né? O mesmo material sólido que eu estou inventando aqui. A gente sabe que aquela pedrinha tem essa densidade. E aí o que eu faço? A balança do laboratório quebrou, tá? A balança quebrou, tá tudo ruim e tal, mas eu preciso de 500 gramas dessa pedrinha, tá? Beleza. A balança quebrou, eu preciso de 500 gramas. Então preste atenção. A densidade é uma informação que tá ok, tá? Isso aqui é um certinho ok, que eu tenho essa informação. A massa do material que eu preciso, mas a balança está quebrada, é de 500 gramas. Como é que eu posso resolver esse problema no laboratório? Tá? Isso daí é muito hipotético. Cara, se a densidade eu sei que é 2 gramas por ml, e eu sei que a massa do material que eu preciso para fazer alguma maluquice, né, jogar essa pedra na cabeça do meu amigo, que é uma situação do cotidiano, se eu conseguir de alguma forma juntar dessa pedrinha até dar um determinado volume, eu posso descobrir a massa. Sacou a parada? E aí o que eu faço no laboratório? Muito hipoteticamente falando, isso não acontece. Eu pegaria, por exemplo, uma balança não, pegaria uma bacia ou um recipiente muito grande, encheria ele de água e eu vou acrescentando a pedrinha até um determinado volume. A questão toda é, qual seria esse volume? Se você, por acaso, não estiver entendendo muito desse problema, dá um pause no vídeo e veja novamente a problematização para não ficar nenhum tipo de dúvida. Aí você vai lá, tem a água, pá, e aí você começa a acrescentar, mas você fica assim, cara, qual vai ser o volume? Beleza, vamos fazer o cálculo. Poxa, se densidade é igual a massa sobre volume, a densidade é de 2 gramas por ml. Qual é a massa? A massa que eu quero chegar do material é 500 gramas. E qual é o volume? Aí você vai colocar a incógnita V. Ou seja, você está procurando saber, através de um cálculo, qual é o volume daquelas pedrinhas que você vai ter que juntar até chegar 500 gramas. E aí você vai lá e multiplica cruzado. E aí o que você vai ter? Ó, vou fazer aqui, tá, gente? Você vai ter 2 gramas por ml. Deixa eu só trocar de giz, cara, que isso, quando arranha no quadro, mano, aí arrepia tudo. 2 gramas por ml, que é igual, vezes V, né? Que a gente está multiplicando, vezes V, que é igual a 500 gramas. Eu estou fazendo o cálculo devagarinho para todo mundo entender, tá? Volume, que é a minha incógnita, eu vou, no caso, colocar aqui isolado, e aí eu vou ter 500. E aí perceba que grama com grama são unidades iguais. Eu vou cortar, tá? Então eu vou ter 500 dividido por 2, sabendo que a resposta vai sair em qual unidade de medida? O mililitro, tá? Então tem que ficar ligado na unidade. 500 dividido por 2, 250 ml. E aí o que eu vou fazer? Vamos supor que eu tenho uma proveta gigante lá no laboratório, né? Uma proveta gigante. Eu posso ter também outro material, posso ter um becker, né? Que são outras vidrarias. O que vai acontecer? Vamos supor que eu marco essa minha proveta com 500 ml apenas de água. O que acontece? Depois que eu jogo as pedrinhas, o volume de água vai subir até que volume? Até 750 ml, tá?
Faz de conta que essa proveta aqui é maior. Beleza. E aí, a coluna de água subiu até os 750 ml e você vai ter a pedrinha aqui no fundo. Tá percebendo que por uma técnica bem simples, você conseguiu resolver um problema que é chegar numa massa da pedrinha, que é para jogar na cabeça do colega sem ter uma balança, e você só usou essa propriedade aqui, que é da densidade, que é uma propriedade específica da matéria. Problemas como esse que eu estou desenvolvendo aqui são comuns de aparecer. Não apenas problemas de cálculo, mas principalmente de interpretação. Saber como usar a densidade. O que eu quero que você saiba no final das contas? Saber fazer um cálculo é relevante? Muito. Você tem que saber fazer o cálculo da densidade. Não tem como fugir. E aí, além de fazer o cálculo da densidade, você tem que ser capaz de interpretar aquilo tudo. E aí você me pergunta, Marcelo, existe alguma técnica mágica, alguma maluquice para você saber como interpretar? Não. Você tem que fazer exercícios. Então, essa folha de exercícios dessa aula, cara, tem muita questão para você resolver e muita questão de densidade. No começo, fica complicado, fica difícil, você fica meio perdido, mas você vê o gabarito comentado, deixa a folha guardada, depois de um tempinho você retoma a linha de raciocínio, é normal. Todo mundo passa por isso, eu já passei, e você talvez também vá passar por isso. Então, é o jogo, todo mundo passa por esse problema. Algumas dicas que eu tenho que dar para você que pretende fazer um vestibular é: essa aula, muito além de passar os conceitos, passar o conteúdo e tal, eu preciso que você saiba erros que são comuns da matéria. Olha só, quando a gente está trabalhando com esse assunto, alguns alunos cagam e andam para a ideia do mantenha as unidades de medida, escreve as unidades de medida. Tem muitos alunos que eles não colocam gramas, eles não colocam ml, eles só colocam a parte numérica. Cara, e isso é muito complicado, por quê? Imagina que a gente está trabalhando com esse material aqui, ó. A densidade dessa pedrinha maluca que a gente inventou é expressa em gramas por cada mililitro, tá? Então você tem gramas por ml. E a questão, ela vira para você e pergunta hipoteticamente, olha, vamos supor que eu tenho um volume desse material de 300 litros, tá? 300 litros. Qual é a massa? E aí o cara desavisado, o cara que caga e anda para as unidades de medida, ele vira e ele coloca, sabe o quê? Ele coloca lá na fórmula do volume, ele coloca densidade 2. Aí ele vira e coloca assim, ó, densidade 2. Massa, eu não sei quanto é que é. E o volume é 300. Ele vai errar o cálculo, porque a densidade é em gramas por ml. Você vai ter que pegar litro e fazer aquilo que eu te ensinei anteriormente, que é transformar. Então, aqui, se ele coloca 300, estaria errado. O cálculo ia dar todo errado. Então, ele tem que tomar muito cuidado com as unidades de medida. E é essa dica que eu estou te dando. Sempre coloque e observe as unidades de medida, porque em muitas situações você vai ter que transformar. Esse ponto, a gente chegou aqui até agora, que eu vou apagar o quadro, é o ponto em que eu introduzi a ideia de densidade, falei sobre o cálculo, você também pode fazer todos esses cálculos através de uma regra de 3, tá? Não tem problema, pode fazer por regra de 3. Então, por exemplo, se você sabe que é 2 gramas por ml, você já tem aí uma regrinha de 3. A primeira linha, que é, você vai colocar 2 gramas está para 1 ml. Aí você coloca a informação que falta. Então, também dá para fazer por regra de 3. Não precisa necessariamente ficar somente preso à fórmula. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar essa informação da densidade e a gente vai estender, não ficar preso apenas em cálculo. Então a gente vai ver algumas coisas relacionadas com interpretação e coisas do cotidiano. Eu apago o quadro, enquanto isso você fica aí. Tem um programa aí na televisão, não sei muito bem qual é o nome do programa, que tem um quadro
em que os famosos estão lá com o apresentador e a brincadeira é do afunda ou boia. Você vai ter tipo um recipiente com água e aí tem vários objetos em que a galera tem que ver, tipo assim, esse objeto vai afundar ou vai boiar. Então ele tem que imaginar como é que vai funcionar ali, se vai acontecer isso, né, vai afundar ou vai boiar. E esse quadro ele é bem legal para a gente poder ilustrar aí várias ideias que vocês vão precisar para poder fazer as questões vestibulares da folhinha de exercícios. O que eu queria que você fizesse depois que acabar essa aula? Eu coloquei na descrição do vídeo um link de um site falando de um tópico que os professores de física abordam, que é o empuxo. Agora a gente vai entender porque, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, uma rolha, né, que é feito de cortiça, por que você, quando pega essa rolha, você joga na água, por que ela não afunda? Por que ela fica flutuando? Ou então, por exemplo, por que quando você pega uma pedrinha e joga na água, aquela pedrinha afunda? Então a gente vai entender um pouquinho disso. Onde que a densidade daqui ela vai ser aplicada nessa compreensão? Então a densidade da água pura, né? Essa densidade da água, ela vai ser de 1 grama por centímetro cúbico na temperatura ambiente, tá? A gente está trabalhando com água líquida. E aí o que acontece? A gente tem um determinado sólido, que eu não sei que sólido é esse, então eu vou denominar sólido X, né? E esse sólido tem a densidade de 2 gramas por centímetro cúbico, tá? Então pode ser aquela nossa pedrinha da explicação. E eu tenho um outro sólido, que é o sólido Y, que a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Show de bola! E aí eu tenho um recipiente, esse recipiente contém a minha água, que vocês já sabem qual é a densidade, e eu tenho os dois sólidos. E aí a minha pergunta para você é, o que acontece quando eu pego o sólido X e jogo na água? É claro, a gente está partindo do princípio que esse sólido ele não vai ter nenhum tipo de reatividade com a água, tá? Vamos lá. A parada toda é, o sólido X, quando a gente joga na água, ele vai afundar. E como que a gente vai relacionar a densidade com essa situação? Quando você tem um líquido e você pega um sólido e coloca nesse líquido, se ele tiver maior densidade, ele vai afundar. Agora, se eu pego um sólido com menor densidade do que o líquido, ele vai flutuar. Show de bola? Então, aqui o sólido X e aqui o sólido Y. Mais uma vez, quando eu tenho um líquido e nesse líquido eu jogo um sólido com uma densidade maior, ele vai para o fundo. Quando a densidade é menor, ele flutua. Isso daqui que a gente está fazendo aqui, mostrando para você, é uma ideia que a gente utiliza, por exemplo, para separar misturas. Tem uma questão nessa folhinha de exercícios que vocês vão fazer o download e depois exercitar, que trabalha com uma questão da FUVEST envolvendo polímeros, que é muito maneira, vai levar você a linha de raciocínio, essa capacidade de interpretar valores. Percebam que aqui a gente está trabalhando com valores de densidade, mas não fazendo cálculo, mas interpretando uma situação. A gente tem uma parada que eu sempre brinco com os alunos, que é assim, e na verdade eu brinco, mas tem um fundo de verdade, que é, por exemplo, toda vez que eu vou em piscina, tem sempre uma galera que fica na piscina boiando. Cara, eu não consigo fazer isso. Sério, já tentei, aí eu fico, aí de repente o pezinho vai lá e afunda. Aí você fica lá, daqui a pouco o pezinho vai lá e afunda. Cara, isso me dá uma raiva, dá vontade de vir correndo mano, voar em cima da pessoa, tá ligado? É claro, eu não faço isso, mas dá vontade. Mas eu observo que quando, por exemplo, eu vou, por exemplo, numa praia, né, de água salgada, etc. Cara, eu chego lá, eu não consigo ficar flutuando, né, maneiro como eu gostaria. Mas é muito mais fácil do que na piscina. E como que a gente explica isso? A densidade da água do mar é maior do que da água da piscina. Então,
pelo fato da densidade da água do mar ser maior, acaba sendo mais difícil afundar. E se é mais difícil afundar, consequentemente eu consigo flutuar melhor. Então assim, tem até uma parada que depois você pode procurar aí no Google, que é o Mar Morto, tá? Eu vou escrever aqui para quem tiver interesse depois. Cara, o Mar Morto, ele fica, se eu não, cara, fica lá cara, eu não sei muito bem, acho que fica em Israel, sei lá. Enfim, tô chutando aqui, se eu estiver falando besteira, não reparem. Cara, lá no Mar Morto, a densidade da água, tem muito sal, ela é muito elevada. Então ali, cara, eu ia ficar de patrão, mas ia ficar lá boiando de boa. Então percebam que a gente está aplicando essas ideias aqui da densidade. E aí a gente pode automaticamente associar algumas ideias, como por exemplo, cara, você tem uma embarcação de metal, né? E o metal, se eu for perguntar para você, por exemplo, o que acontece se eu pegar um metal e jogar na água? Provavelmente você vai me responder que, cara, o metal vai afundar. Mas aí você para pensar em algumas coisas, como por exemplo, uma embarcação de guerra é feita de metal, né? Já faz um bom tempo que não é mais de madeira. Então a galera toda é feita de metal. Então você começa a parar para pensar que para aquilo ali flutuar, a gente tem que levar em consideração que o casco daquela embarcação de guerra, ela tem um formato para que dentro tenha ar, e aquele somatório vai fazer com que a densidade acaba sendo menor do que da água, então consequentemente ele fica flutuando. Inclusive, tem uma questão nessa folha de exercício que vocês depois vão pegar e vão fazer, que trabalha com essa questão de uma embarcação que ela está no oceano e depois ela vai para um rio de água doce, e é para você interpretar como que fica o nível de água nessa embarcação. Uma questão muito legal, depois dá uma olhada, você vai precisar interpretar. Então assim, a questão da densidade, ela é isso que eu estou falando para vocês. Você tem muita situação que você vai ter que interpretar, você vai ter que ter uma boa leitura, tem coisas de cálculo com interpretação, então tem questões do Enem nessa folha de exercício, e essas questões estão resolvidas, tem um gabarito comentado. Então assim, depois vai lá, dá uma olhada, parará, pá. Porque o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já fechou esse assunto de densidade, a gente vai trabalhar a diferença entre um fenômeno químico e um fenômeno físico, que é uma parada bem simples, mas é relevante aí para que a gente possa prosseguir com os nossos estudos. Se por acaso eu fizer uma pergunta bem simples, se eu pegar um pouquinho de água líquida, colocar numa panela e essa panela levar ao fogo, eu estou fazendo uma transformação química ou física? Esse é o tipo de pergunta que é muito comum aparecer no início dos livros didáticos. Então eles colocam várias situações e perguntam se aquilo ali é uma transformação física ou química. E aí a gente precisa ter uma ideia de como fazer esse tipo de diferenciação. Muito embora esse tipo de conhecimento, se é reação química, é transformação física, isso daí geralmente quem gosta de cobrar são provas militares, geralmente provas como aprendiz de marinheiro, né, que é para nível 9º ano do ensino fundamental. Esse tipo de prova, ele pergunta muito para os candidatos, essa situação é um fenômeno químico ou físico? É legal que você entenda, mas não fica muito bitolado se você, por acaso, pretende fazer um vestibular de alto nível de complexidade. Por quê? Esse assunto acaba não caindo tanto aí por conta do edital. Então você tem uma série de matérias para cobrar e tal, e acaba que esse assunto fica um pouco, digamos assim, pesado para a prova. Aquela situação da água líquida passar para o estado gasoso não é uma reação química. Quando você tem uma determinada substância que você faz alguma coisa em que aquela fórmula permanece a mesma, ou seja, o material não mudou em sua formulação, e eu quero que você entenda que eu estou usando uma linguagem para que todos possam entender.
Quando você pegou aquela água líquida e passou para o estado gasoso, a fórmula continuou a mesma, H2O, H2O. Isso não é considerado uma reação química. Outro exemplo, se você pega uma folha de papel e rasga essa folha de papel, você não vai ter uma reação química novamente. Você tinha uma folha antes, você tem uma folha depois. Naturalmente essa folha vai estar rasgada, mas você não mudou, era a folha antes, era a folha depois. Mais um exemplo de transformação física. Agora, quando você, por exemplo, pega aquela folha e coloca fogo, perceba que ali vai ocorrer uma reação química de combustão. A folha que você tinha antes, o que você vai ter depois são outras substâncias. Então perceba que você está tendo uma transformação dessa fórmula química. Se você, por acaso, já estudou uma reação de combustão, você deve estar bem imaginando aquela equação famosa. Carbono presente na folha, mais O2, formando CO2 mais H2O. Perceba essa diferença. Agora, o que a gente vai fazer? Essa diferenciação de fenômeno químico para fenômeno físico, espero que tenha ficado bem claro para você. Por quê? Agora a gente vai se dedicar a entender uma parte do tópico de transformação física que é fundamental que você saia dessa aula compreendendo que é os estados físicos, o nome das mudanças de estados e, além disso, como fazer análise de ponto de fusão, ponto de ebulição e os estados físicos. E a gente vai começar agora. Preste muita atenção. Os estados físicos da matéria compreendem sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, você tem uma nomenclatura que vai definir aquele evento. Nós chamamos isso de fusão. Quando nós temos de líquido para gasoso, a gente tem um nome que é vaporização. Quando nós temos de gasoso para líquido, nós temos um outro nome, aliás, nomes que pode ser condensação ou liquefação. De líquido para sólido, a gente vai ter a solidificação. De sólido para gasoso, a gente vai ter a sublimação. Espero que esteja aparecendo no vídeo aí para vocês. E de gasoso para sólido, o que muitos autores colocam é ressublimação. Outros também colocam como sublimação, tá? A gente vai trabalhar como ressublimação. Show de bola. Esse quadrinho que está vendo aqui, você que está acompanhando em casa, provavelmente você deve estar pensando assim, cara, vaporização não era para ser evaporação, não era para ser ebulição. E aí é o que a gente vai explicar agora. Vaporização é um nome que generaliza o evento. Você, de acordo com a situação, então a gente vai estar explicando. Vou colocar aqui na corzinha laranja, tá? Agora a gente vai estar explicando quais são as diferenças. Quando a gente trabalha com a vaporização, então fique ligado que o que eu vou explicar agora vai estar aqui embaixo, se por acaso você estiver anotando aí as informações no seu caderno. A vaporização, ela compreende o evento denominado evaporação, o evento ebulição e o evento calefação. O que vem ser a evaporação? Evaporação é quando um líquido passa para o estado gasoso de maneira natural e lenta. Por exemplo, você pega um recipiente com água
e coloca na varanda da sua casa no sol. À medida que o tempo passa, muito lentamente, você vai ter perda de água líquida para o ambiente. Ou seja, essa água vai evaporar. Outro exemplo, você vai pegar uma camisa molhada, vai colocar num varal e vai esperar que aquela camisa seque. Camisa molhada, né? Aquilo ali é um processo de evaporação, é natural e lento. Quando a gente está trabalhando com a ebulição, olha a situação como é diferenciada. Você vai pegar uma panela com a água, vai levar essa panela ao fogo e você vai forçar o processo. Já é diferente da evaporação. E o que é a calefação? Calefação é quando você tem um processo que é muito brusco. Por exemplo, você pega uma chapa metálica muito quente e pinga algumas gotas de água. Aquela gotinha de água vai bater e tss. Isso daqui é o processo de calefação. Show de bola? Então, saber empregar o jeito correto desses nomes aqui, ele é muito interessante para quem por acaso pretende fazer alguma prova discursiva. Saber quando empregar o nome evaporação, ebulição e calefação, ou até mesmo uma questão de simples escolha, você saber especificamente o que está acontecendo pode ser muito interessante, tá? Então a gente chegou num ponto em que a gente pegou a vaporização, vimos os três nomes e a explicação. E talvez você está pensando aí em casa, tá, Marcelo, vaporização, você explicou, foi, pá. Qual seria a diferença de condensação ou liquefação? Condensação é quando um vapor se transforma em líquido. E liquefação é quando um gás se transforma em líquido. E aí você fica, nossa, mas é muito parecido. Quais são, assim, muito mais detalhado a diferença? Então agora a gente vai botar isso no quadro para você poder anotar no seu caderno. Então, para condensação, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Então, para condensação, eu vou colocar como conde, e aí vocês vão entender. Condensação é quando um vapor se transforma em líquido. E liquefação, como está como líquido, é quando um gás se transforma em líquido. Qual é a diferença de vapor para o gás? Presta muita atenção. Não vai dar espaço para anotar aqui agora. Vamos lá. Eu vou falar com as minhas palavras para ver se você entende, e aí você quiser, depois volta um pouquinho do vídeo para anotar no seu caderno. Quando você tem uma substância em que na temperatura ambiente ela se encontra no estado líquido, essa substância, numa situação que você está no estado gasoso, a gente vai chamar de vapor. Por exemplo, indo bem direto ao ponto para quem não entendeu. A água, me responde, a água é um sólido, ela é um líquido, ela é um gás na temperatura ambiente. O que ela quer? Quando eu falo temperatura ambiente, imagina aí 25 graus Celsius. Na temperatura de 25 graus Celsius, essa aí, onde você provavelmente está vendo a minha aula, ela é um líquido. Quando ela está no estado gasoso, a gente vai chamar ela de vapor, tá? Então, se eu pego, por exemplo, a água de uma panela, né, passa ela para o estado gasoso, o que eu vou formar é vapor. Show de bola? Em outra partida, a gente está sempre respirando, né? Que bom, né? A gente sempre respira. Então a gente sempre está respirando. Então a gente, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente está jogando gás oxigênio. Olha como é que eu estou falando. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico para dentro. Quando a gente está pensando nesse sentido, essas substâncias O2, CO2, N2, essas substâncias todas já estão no estado gasoso. Então, se eu pego essas substâncias e passo para o líquido, eu vou ter o termo liquefação. Show de bola? Então, vamos lá, de novo. Vapor é uma substância em que na temperatura ambiente ela não está no estado gasoso. Ela é um líquido, um sólido, por exemplo. Mas liquefação não. É quando é um gás, que é quando uma substância que na temperatura ambiente já está no estado gasoso, passa para líquido. Show? Se você por acaso não entendeu, dá um pause e veja novamente.
Bom, agora que a gente já trabalhou com isso tudo aqui, a gente pode pensar em alguns processos, como por exemplo, você tem, vamos pensar aqui no ciclo da água na natureza, é um ótimo exemplo. Quando a gente fala de ciclo da água na natureza, a gente pode ter alguma situação em que lá nos polos você vai ter o gelo que no verão ele vai passar para o estado líquido, ou seja, as geleiras vão derreter, vão sofrer fusão. Você pega um gelo do congelador e tira e bota aí no ambiente, você vai ter aquele gelo derretendo, que a gente vai chamar de fusão. Ou, por exemplo, você pega, agora para trabalhar um pouquinho de vaporização, você pega álcool e joga um pouquinho na pele. Não sei se você já reparou, quando você pega álcool e joga na pele, aquele álcool rapidinho ele desaparece, fica até geladinho, e isso tem uma explicação que a gente vai trabalhar na aula de termoquímica, não hoje. É um exemplo de vaporização, especificamente o caso de evaporação. Outro exemplo, tem uma parada que é chamada naftalina, que os mais antigos adoram usar para colocar dentro do armário. A naftalina é uma bolinha branca, e essa bolinha branca ao longo do tempo ela vai sumindo. É um processo em que um sólido vai passar para o estado gasoso, mas eu não posso chamar de vaporização. Por quê? Porque a naftalina é um sólido. Então eu vou chamar de sublimação. Outro exemplo, você pega um pouquinho de água e coloca numa cuba, água líquida, coloca naquela forminha e leva ao congelador. Aquela água vai sofrer solidificação. Ou, por exemplo, você tem a água de um lago, de um rio ou do oceano, ela vai sofrer a ação do sol, do vento, e ela vai evaporar, passando para o estado gasoso. Só que quando chega na atmosfera, ela encontra com uma superfície fria. Essa superfície fria pega o vapor de água e condensa, formando as nuvens. Então, as nuvens, nada mais é a formação das nuvens é um processo de condensação, quando o vapor de água se condensa. Quando você tem, por exemplo, uma necessidade de pegar componentes do ar, como nitrogênio, gás carbônico, gás oxigênio, e separar, você pega todo mundo e passa para o estado líquido, para depois empregar um método que em outra aula a gente fala. Esse método de pegar todo mundo que está presente no ar e passar para o estado líquido, a gente chama de liquefação, porque a gente está liquefazendo gases. Um exemplo de ressublimação. Quando a gente, por exemplo, quer fazer alguma purificação de um sólido, a gente pode sublimar ele e passa para o estado gasoso e depois do gasoso volta direto para o líquido. E aí você está ressublimando ele, sublima e depois ressublima. Isso aqui são algumas aplicações. Tem muitas situações que você vai ter que interpretar, botar a cabeça para pensar. Por exemplo, já parou para pensar que quando você tira um refrigerante gelado da geladeira e coloca ele no ambiente, já reparou que ele fica suado? Fica todo suado por fora. Aquilo ali é o que? Água que está saindo de dentro para fora? Não. Aquilo ali nada mais é do que o vapor de água presente no ambiente, que encontra com aquela superfície fria e se condensa. Então, existem muitas situações que você vai ter que interpretar. Muita coisa que vai estar lá na sua folhinha de exercícios, é só aplicar isso daqui. Orientação do professor. Nós vamos utilizar isso daqui na aula de termoquímica. Então, na aula de hoje e na aula de termoquímica, você vai utilizar esse mesmo conhecimento. Uma outra orientação. Geralmente, os alunos eles esquecem esses nomes. Então, perto lá dos vestibulares do final do ano, é comum a gente virar para os alunos e perguntar: fulano, aquela mudança, qual o nome? Por exemplo, se eu pego um gás e passo para o estado líquido, o que é? E o cara esquece. Então, orientação. A galera geralmente esquece daqui. Fazendo os exercícios, você vai ter chance de exercitar. Tenha isso daqui no seu caderno para você poder não mais esquecer. Agora que nós já vimos os estados físicos e o nome das mudanças, que nada mais é do que exemplos de transformações físicas e não químicas, agora a gente vai trabalhar com outras propriedades específicas, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Quando a gente fala de
propriedade específica, o professor está muito interessado para que isso toque no seu coração de que são propriedades que você pode utilizar no sentido de especificar qual é o material que você tem. Claro, não somente uma, mas você vai juntar aí uma certa quantidade de dados. E o que eu vou explicar agora, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, não é diferente. São propriedades específicas. A gente está utilizando aqui como exemplo a substância água. Percebam que eu coloquei aqui uma escala para temperatura e coloquei 2 pontos, que é 0 graus Celsius, tá? Isso daqui é a temperatura em graus Celsius. Então a gente vai ter 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. A gente, não sei se isso aqui está aparecendo no vídeo, mas a escala termométrica que a gente está utilizando é graus Celsius. Esses pontos aqui que você está vendo, 0 e 100, é o que a gente vai chamar, respectivamente, de ponto de fusão e ponto de ebulição. Normalmente eu viro para os alunos e pergunto, cara, o que você sabe sobre ponto de fusão? Geralmente os alunos que já viram esse conteúdo viram para mim e falam assim, Marcelo, ponto de fusão é a mudança do sólido para o líquido. E aí eu tenho que falar, não, cara, ponto de fusão é a temperatura em que um determinado material vai passar de sólido para o líquido. O que é ponto de ebulição? É a temperatura. Então, quando a gente fala ponto de ebulição, tome cuidado para você não confundir com ebulição. Está relacionado, mas é diferente. E aí você vai ter o quê? Uma temperatura em que o material vai passar do líquido para o gasoso. Para essa aula, eu estou utilizando como exemplo somente substâncias puras. Tá? Vem ser uma substância que você vai ter apenas um tipo de composição química ali. Quando você está trabalhando com essas substâncias puras, você vai ter uma temperatura em que ocorrerá aquela transformação. Então, quando eu estava explicando para você lá no outro quadro o que eram as transformações, os nomes e tal, você provavelmente estava pensando assim, cara, se eu quero pegar um sólido e passar para o líquido, eu tenho que fornecer calor. Se eu quero pegar um líquido e passar para o estado gasoso, eu tenho que fornecer calor. Naturalmente, quando a gente pensa nessa questão de fornecer calor, a gente automaticamente tem que relacionar com o aumento de temperatura. Então você, por exemplo, estava com água no estado sólido, que é o gelo, quando você tirou aquele sólido do congelador, por exemplo, e você bota no ambiente, você está aumentando a temperatura em que aquele material está. Automaticamente, calor será fornecido e você vai ter a mudança de estado físico. Nesse caso dessas substâncias puras, que em outra aula a gente vai dar essa definição, substância pura, como é que pode ser, o que é uma mistura, não nessa aula, você vai ter uma temperatura em que a mudança ocorre. Então, por exemplo, eu tenho a água que está a menos 40 graus Celsius. E aí eu vou fornecendo calor. Menos 40, menos 39, menos 38, menos 20, menos 10, né? A gente está aumentando a temperatura. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, até aqui ela está no estado sólido. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até o menos 1 ela está no estado sólido. Quando aquele sólido alcança 0 graus Celsius, aquela temperatura vai ficar estacionada e a mudança começa a acontecer. Então, enquanto você está em 0 graus Celsius, a mudança ocorre. E aí, depois que a mudança ocorre, aí você vai ter aquele sólido, né? Agora vai ser apenas líquido, e aí você consegue pegar o líquido, aquecer 0, 10, 20, 30, 70, 80, 90, 95, 98, 99, 100. Na temperatura de 100 graus Celsius, você vai ter o quê? Aquele líquido começando a passar para o estado gasoso e aquela temperatura ela vai ficar até que todo o material
passe para o estado gasoso. Eu gosto sempre de encarar o ponto de fusão e ponto de ebulição como fronteira que vai separar esses estados físicos, onde do lado esquerdo você tem a região que corresponde ao sólido, entre o PF e o PE, uma região que corresponde ao estado líquido, e depois do PE, o estado gasoso. E aí, quando você pensa nesse sentido de fronteiras, que vai separar os estados físicos, eu consigo, por exemplo, pensar em uma pergunta que é clássica de provas, que é assim: olha, se eu tiver a água na temperatura de 120 graus Celsius, onde que vai estar? Qual é o estado físico? Pô, 120 é maior do que 100, então ela vai estar no estado gasoso. Você já sabe que se você tem água a 120 graus Celsius, é o estado gasoso, que é o estado físico que você vai encontrar o seu material. Mas só que a gente está trabalhando com água, que é um exemplo bem tranquilinho para você pegar. E se a gente tivesse, por exemplo, trabalhando com... se você quiser, por acaso, tirar um print da tela, ou não está no caderno, fique à vontade. Se por acaso eu estivesse trabalhando com cloreto de sódio, aquele material, que é o cloreto de sódio, ele vai ter um ponto de fusão específico, tá? A gente está pensando que você tem apenas o cloreto de sódio, substância pura. O ponto de fusão, eu estou inventando aqui, é de cerca de 800 graus Celsius. Então perceba que cada material tem o seu valor de ponto de fusão, cada material tem o seu valor de ponto de ebulição, e através desses valores, um químico ele é capaz de inferir. Por exemplo, cara, eu tenho uma substância que eu não sei e eu quero, por exemplo, fazer a análise dela. Ó, eu vou ver densidade, eu vou ver ponto de fusão, e aí pelo valor do ponto de fusão, ele vai fazer o teste em laboratório, ele vai ver, ó, esse material aqui, pelo valor do ponto de fusão, cara, ele vai pegar, vai consultar uma lista e vai ver, porra, bateu esse valor aqui, 800 graus Celsius, ele vai lá, vê o ponto de ebulição, estou inventando aqui, vamos botar aqui 1900 graus Celsius, mais uma vez, eu estou inventando, tá, galera? E aí ele vai lá e confere, ó, pô, essa análise que eu estou fazendo bateu esses valores de acordo com uma lista já existente. Ah, qual é a substância? E aí ele consegue juntar várias pistas para ele investigar e chegar numa substância, tá? E aí fica a pergunta, se por exemplo eu tiver a temperatura de 25 graus Celsius, tá? Por exemplo, temperatura de 25 graus Celsius, qual é o estado físico que essa substância estará? Ora, 25 nessa reta aqui é um valor antes de 800. É o estado quê? Estado sólido. Agora, se eu tiver uma temperatura de 1000 graus Celsius, você tem o quê? O estado líquido. Então, esse material aqui estará no estado líquido. Se você tiver numa temperatura de, por exemplo, 2300 graus Celsius, estará no estado gasoso. E aí você vai analisando uma orientação que o professor quer passar para você. Você que está iniciando seus estudos, geralmente as provas fazem o quê? Elas não vão te dar essa informação aqui, dessa retinha bonitinha para você não. Isso daqui é um recurso que você poderá utilizar. Porque normalmente as provas elas vão virar para você e elas vão fazer assim. Tem questão na folha de exercício que é parecidíssima com isso que eu estou fazendo aqui, ó. A única coisa que vai mudar são os valores. Ela vai virar para você e vai falar assim, olha, eu tenho aqui a substância, aqui eu tenho o ponto de fusão e aqui eu tenho o ponto de ebulição. Então ela vai te dar os valores em uma tabelinha, tá? Como essa aqui que eu estou utilizando como exemplo. Você vai ter uma tabelinha ali, aí aqui ele vai colocar, ó, substância X, substância Y, e aí ele vai te dar os valores do ponto de fusão e ponto de ebulição. E aí ele vai dar vários, ele vai perguntar, ó, qual é o estado físico de cada uma na temperatura tal. Então, 0 graus Celsius, aqui 100 graus Celsius, vou pegar o que eu estava lá na retinha, vou colocar aqui de novo, 800 graus Celsius e 1900 graus Celsius. E aí ele vai virar para você e perguntar assim, olha, qual é o estado físico da substância X
e da Y na temperatura de... Aí vamos inventar aqui um valor. 40 graus Celsius. Na temperatura de 40 graus Celsius, aí você pode pegar esses valores e construir aquela reta. Isso para quem está começando. Aí você vai lá, constrói uma reta, bota aqui ó, a temperatura de 0, aqui a temperatura de 100 e a fronteira, ó, sólido, líquido, gasoso. Pega o valor da temperatura e vê qual seria o estado físico correspondente. E aí você vai fazendo, ó. Então aqui, por exemplo, 40 graus Celsius, a substância X, que no caso é a água, é um líquido. A substância Y, na temperatura de 40 graus Celsius, seria um sólido, né, que é o cloreto de sódio. E aí você vai tirando aí as suas ideias, matando o seu problema. Uma parada que eu tenho que avisar para vocês é, nada de ficar assim, eu tenho que decorar valor de ponto de fusão, ponto de ebulição. Não, não é para você decorar nada, isso daí as provas vai te fornecer, é só você saber usar a ferramenta. Uma parada que eu queria recomendar, você que está vendo essa minha aula, eu queria que você, depois que terminar essa aula, visse direitinho. Eu vou colocar um vídeo aqui, que está na descrição do vídeo, que é justamente um barista que foi num programa de televisão e ele ensina como fazer um café perfeito. Você provavelmente estuda para vestibular, tem uma vida muito corrida, assim como eu, e deve gostar de tomar o seu cafezinho ali por conta da cafeína e tal. Eu estou colocando na descrição do vídeo esse link, depois você vê com calma, é um pouquinho longo, mas vai valer a pena, porque o cara vai ensinar a fazer um café legal. Mas tem uma sacada que é legal, que é assim, para você preparar um café perfeito, saboroso e tal, você não pode utilizar a temperatura da água a 100 graus Celsius. E o cara, ele explica, tem que ser mais ou menos na temperatura de 96. E lá naquele vídeo, o cara vai estar pegando o termômetro, vai estar mostrando, vai estar explicando tudo direitinho. Cara, eu tenho certeza que quando você começar a ver aquele vídeo, ele vai falar da água borbulhando, você vai lembrar das coisas que a gente vai estar falando nessa aula. Então, veja o vídeo, tá? Vamos lá continuar aqui? Agora, a gente vai discutir uma parada que é a influência da altitude no ponto de ebulição. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, chegamos ao final da nossa primeira aula, mas antes da gente trabalhar com o último tópico, eu queria falar para você que é muito importante aí você nos fortalecer de algumas formas, que é compartilhando o nosso trabalho aí em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp. Não deixe de compartilhar também no Instagram, e aí você também pode me seguir. Eu coloquei as informações na descrição do vídeo e também a nossa campanha do Apoia-se, que eu estou colocando o link aqui. A galera que quiser ajudar financeiramente o canal, tendo em vista aí alguns problemas com o YouTube, número de propagandas, você pode nos ajudar, vai ser, a gente precisa, a real é essa, a gente precisa de ajuda financeira, então se você puder, são valores pequenos para você contribuir. Então bora lá, vamos lá terminar aqui a aula. O que eu quero falar para você é no sentido de que quando você for pegar a folha de exercícios, você vai ver que aquelas tabelinhas que eu mostrei aqui no quadro, elas vão estar falando, olha, a pressão de uma atmosfera. E aí você vai ficar pensando assim, mas o Marcelo não falou nada sobre pressão. E aí eu preciso que você saiba que a pressão vai influenciar no ponto de ebulição. Para você conseguir entender bem, você tem um líquido e aí você tem uma força, que é a pressão, que vai estar impedindo que o gás se forme. A gente vai falar em outras aulas, como por exemplo na aula de propriedades coligativas das soluções, a gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas com isso. Mas o lance todo é que quanto maior a pressão que eu tenho em um líquido, mais difícil será a passagem dele para o estado gasoso. Onde que a gente pode ver isso aqui na prática? Aqui eu tenho um desenho meio tosco e eu sei que está pequenininho. Aqui está escrito atmosfera. Eu quero que você entenda que essa linha aqui é a atmosfera, aqui é um mar e isso daqui é um morro, né, que vai terminar lá no Monte Everest. O que acontece? A gente tem que
A nível do mar, a gente tem o quê? A gente tem 0 metros de altitude. E lá no Monte Everest, a gente tem, se não me falha a memória, 8.848 metros. A nível do mar, ou seja, a 0 metros, a água ela passa para o estado gasoso na temperatura de 100 graus Celsius. Porém, se a mesma água estiver no Monte Everest, ela vai passar para o estado gasoso a 71 graus Celsius. Conclusão: você tem uma relação entre altitude, pressão atmosférica e o ponto de ebulição. Muito mais a gente pode pegar um outro exemplo para poder transportar e pensar, por exemplo, em casa. Você provavelmente já ouviu falar da panela de pressão. O que é a panela de pressão? Para que ela serve? Para cozinhar os alimentos mais rápido. Por que ela cozinha os alimentos mais rápido? Porque a pressão dentro da panela é alta. E isso dificulta a água passar para o estado gasoso. É como se eu dissesse para você o seguinte: já que é mais difícil, a temperatura para ela passar vai ter que ser maior. Ou seja, você está aumentando o ponto de ebulição. Ao aumentar o ponto de ebulição, acaba sendo mais rápido o cozimento, porque a temperatura da água vai estar mais elevada. Então perceba que quanto maior a pressão, mais difícil é essa passagem. Algumas aulas que eu dou presencialmente, ou até mesmo aqui no YouTube, às vezes eu estou ao vivo, eu fico deitado e o que eu faço? Faz de conta que tem alguém me empurrando para baixo e eu quero subir. E aí o que acontece? Nessa de alguém estar me empurrando para baixo e eu querendo subir, a força que eu preciso fazer para poder vencer essa barreira de alguém me empurrando para baixo, ela tem que ser maior. Então, essa força maior associe, em uma analogia, claro, com essa questão da temperatura maior. O que acontece? A atmosfera é como se ela fizesse uma força impedindo a água que vai passar para o estado gasoso de subir, né? Então, quando você forma esse vapor de água, o vapor ele sobe. E aí você tem essa força que está empurrando para baixo. E aí eu queria que você soubesse que eu estou usando uma linguagem que seja para todo mundo entender, tá? Então aqui está a atmosfera. A nível do mar, isso daqui que vocês estão vendo em laranja, né? Não sei se a cor fica perceptível. Isso que vocês estão vendo em laranja é justamente essa força da atmosfera. Então, olha a amplitude dessa força. Agora, à medida que eu vou subindo um morro, ou seja, a altitude aumenta, tá vendo que essa força que a atmosfera vai fazer é menor? E aí, se eu tenho menor força, acaba sendo mais fácil a água passar para o estado gasoso. Se acaba sendo mais fácil, a temperatura que ela precisa alcançar é menor, porque é mais fácil. Então a gente tem uma relação aqui que é assim: se a altitude aumenta, a pressão da atmosfera, o que? Vai aumentar ou vai diminuir? E aí eu pergunto para vocês, se a altitude aumenta, a pressão que a atmosfera faz, aumenta ou diminui? Obviamente vai reduzir. E muitos alunos acham que se a altitude aumenta, a pressão aumenta também, quando é o contrário. E aí a gente pode pensar que são grandezas o quê? Altitude e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta a altitude, pressão reduz. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição vai reduzir. Se a nível do mar, na altitude de 0 metros, eu tenho um ponto de ebulição de 100 graus Celsius,
Aqui é 1 atm, né? Que é equivalente a 763 milímetros de mercúrio. Agora, aqui você tem no Monte Everest mais ou menos 263 milímetros de mercúrio, que é uma pressão muito abaixo de 1 atm, tá? Isso que você está vendo aqui é o 1 atm. Como a pressão da atmosfera é menor, olha a temperatura que a água precisa chegar. Pô, 71 graus Celsius. Então, se eu tenho altitude e pressão como grandezas inversamente proporcionais, pressão e ponto de ebulição são diretamente proporcionais. Ou seja, se a altitude aumenta, a pressão reduz e o ponto de ebulição também reduz. Agora, se a altitude diminui, se eu vou descendo esse morro, a pressão vai aumentar e o ponto de ebulição vai aumentar também. Ainda assim, eu sempre gosto de usar um exemplo nas minhas aulas que é para você nunca mais esquecer isso, que é o exemplo do passarinho cagando na cabeça. Então vamos supor que na atmosfera eu tenho dois passarinhos. Um passarinho está aqui perto da praia e outro passarinho está aqui no Monte Everest. Supondo. E aí esse passarinho vai cagar na sua cabeça. Então você está aqui na praia e o seu irmão está aqui no Monte Everest, né? Coisas do cotidiano, né? Acontece isso todo dia. E aí, galera, o que vai acontecer? Quando o passarinho caga na sua cabeça, a pressão com que a merda vai bater no teu cocoroco vai ser uma pressão porradão ou vai ser uma pressão meia boca? Não, vai ser uma pressão o quê? Porradão. Então vai ser um porradão foda na tua cabeça. Ó, quanto mais próximo do nível do mar, a pressão da atmosfera é maior. Lembre-se sempre da bosta do passarinho voando na tua cabeça, tá? Para você nunca mais esquecer isso. Show de bola? A gente fez as tentativas de fazer com que você consiga aprender a matéria e o que o professor recomenda. Faça o download da sua folha de exercícios, faça as questões com calma, veja o gabarito, tem muita coisa comentada em vídeo, vá dando um passo de cada vez e na nossa próxima aula de Química 1 a gente vai continuar esse assunto trabalhando com substância pura, mistura homogênea, heterogênea, gráficos. Então não perca a nossa próxima aula de Química 1 e, na sequência, a nossa aula de Química 2. Um mega abraço e até a próxima!